Hoy empezamos una serie. Se puede poner aquí, por favor, en la pantalla la imagen de la serie de predicaciones que empezamos hoy. ¿Okay? El tema para esta serie está aquí, las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. E estaremos meditando acerca desta preciosa carta. Quantos encontraram Apocalipse capítulo 2? Solo? Eu espero. Diz assim a palavra do Senhor: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su destra, el que anda en medio de los 7 candeleros de ouro, dice isto: Yo conozco tus obras e tu árduo trabalho e paciência, e que não puedes soportar a los malos, e has probado a los que se dicen ser apóstolos e não lo são, a los que has llamado mentirosos, e has sufrido, e has tenido paciência, e has trabajado arduamente por amor de mi nombre, e não has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, portanto, de donde has caído, e arrepéntete. E haz las primeras obras, pois se não vendrei pronto a ti, e quitarei tu candeleiro de su lugar, se não te houveras arrependido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vencera, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Cerre sus ojos, oremos al Señor. Gracias, Señor. Rendimos a ti alabança e gratitud por esta hermosa manhã em tu presença e por este banquete espiritual que o Senhor preparou a cada um de nós. Uma vez mais, eu te pido, Senhor, que as ventanas de los cielos sejam abertas sobre este lugar. Que o Senhor hable em cada coração de forma sobrenatural. E cada pessoa que entrou em este lugar triste, desanimada, buscando uma palavra, Senhor, de esperança, pueda ter um encontro real contigo, em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Não vou perguntar qual igreja vamos falar, porque está aí na pantalla, não? Déjala aí. Não? Eu sou de uma época, porque aunque não pareça, eu nasci em el ciclo passado. E eu sou de uma época onde alguns diziam que não era bueno ler Apocalipse, que os que estavam lendo Apocalipse quedavam loucos, não? E diziam, cuidado com este livro. E em la adolescência e juventude me sonava um livro muito misterioso. Eu tinha medo de ler Apocalipse, hasta porque não entendia as simbologias. Pero mira lo que dice la Biblia. Si usted puede quedarse con la Biblia abierta en Apocalipsis, ¿ok? Vamos al capítulo 1 y el versículo 3. Mira lo que dice el capítulo 1 y el versículo 3. Dice que es bem-aventurado el que lee. Es feliz, dichoso el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía e guardam as coisas que está escrita. Então, mira que o texto diz que é bem-aventurado não solamente el que lee, pero também el que oye estas palavras e que guarda estas palavras. Então, o Apocalipse é um livro para ler, para estudar, para meditar, para reflexionar, para dar oídos, hacer caso, guardar em el coração. Diz que é bem-aventurado aquele que hace assim. Então, pode ler Apocalipse. Está liberado. Não vai quedar louco. ¿Vale? 2. A segunda coisa, a título de introdução que me gostaria de falar, é como Apocalipse pone Deus em seu lugar. E qual é o lugar de Deus?
está en el verso 8 del mismo capítulo. ¿Tú estás en el capítulo 1 conmigo? ¿Ya puso tu teléfono para dormir? ¿Para descansar? ¿No? Olvidé de hablar hoy, ¿no? Que hay que poner en el modo avión. Porque vamos volar. Isso. Porque senão tu empieza a ler a Bíblia, pronto, está em Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? Muy bien. Mira lo que dice el verso 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mira que interessante, el texto diz que el Señor es todopoderoso. Es el primero y es el último. En otras palabras, yo soy el pasado, yo soy el presente y yo soy el futuro. Yo soy omnipresente, yo soy omnipotente, yo estoy en todos los lugares. Por isso que el mismo Señor que habló con la iglesia de Éfeso, esta mañana está aquí para hablar con la iglesia de Málaga, porque Ele era, es y será. Entonces, me encanta que el libro empieza poniendo a Dios en su lugar, que es de ser Dios Todopoderoso. Ahora vamos a la carta. A la carta, todos conocemos el libro de Apocalipsis, ¿no? Escrito por el apóstolo Juan, en la isla de Patmos. Mira, vamos orar, voy a casa. Vosotros saben todo, ¿no? Mira que dice el versículo 1 desta carta. Diz, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El primeiro destinatário foi o pastor de la iglesia. Eu sei que há divergências teológicas quanto à interpretação de muitos textos de Apocalipse. Como eu esta manhã não estou me dedicando a dar uma classe teológica, eu vou à parte mais prática do sermão, ok? Então, creemos que esta palavra foi uma palavra direcionada à igreja, pero em primeiro lugar ao mensajero de la igreja, porque ángel significa mensajero. Por isso a palavra não habla solamente com vosotros, necessita também hablar com o mensajero. Incluso eu tenho uma coisa, quando vou predicar, que antes de predicar, eu sei mais ou menos qual será o resultado da predicação. Como assim, pastor? Porque se a palavra queima em meu coração, queimará em el coração da igreja. Pero se eu sou indiferente à palavra, não serei capaz de ser o mensajero para transmitir a palavra. Porque a palavra de Deus é sempre buena. Pero lo que pasa é que antes que a palavra chegue em vossos corações, passa por el mensajero. E meu propósito esta manhã é solamente não estorvar. Porque se eu não estorbo, a palavra de Deus já é suficiente para salvar, transformar, aclarar e trazer luz e esperança, porque é poder. Pero a palavra primeiro deve falar com o mensageiro, com o pastor. Pastor necessita ser pastoreado, não é verdade? Pastor necessita cumprir com todos os pré-requisitos que os demás creyentes. Não somos uma classe de elite na igreja. Somos servidores da igreja do Senhor Jesucristo. Por isso, as cartas sempre começam sendo dirigidas ao pastor da igreja, trazendo uma responsabilidade. A Bíblia diz que nós não devemos ser pesados a nossos pastores. Devemos honrar a nossos pastores, para que eles não hagam seu trabalho gemendo, não? Pero que eu possa ser bendição em la vida de mi pastor. Será que, e eu pensava esta semana, será que eu sou bendição em la vida de mi pastor? Será que quando o teléfono del pastor Vilmar, que é meu pastor, toca, que passa por la cabeça dele? Já vem? Que passa por la cabeça de mi pastor quando seu teléfono sona e allí está mi nome e às vezes hasta mi foto, não? Será que eu sou uma bendição para mi pastor? E me hizo reflexionar acerca de esto, porque os pastores e os obreiros que estão aqui não estão isentos a la enseñanza de la palavra de Deus. Quantos dizem amém? El verso 2, mira el verso 2. Dice, eu conozco tus obras.
el Senhor, eu sei que não somos salvos por las obras, pero toda fé verdadeira se materializa em obras, e seremos galardonados por las obras. O Senhor está mirando cada obra que nós hacemos, hermanos. Ayer eu não estive aqui, pero eu sei que estuvo hermanos trabalhando todo o dia na igreja. O Senhor estava mirando a obra de cada um de eles. Cada semilha, cada coisa que hacemos para o Senhor está mirando. O Senhor conhece tus obras. Quizás tus obras não sejam conhecidas por los demás hermanos aqui da igreja, não sejam reconhecidas muitas das vezes, pero o mais importante é que mis obras sejam reconhecidas por mi Senhor, mi galardonador. El versículo 2 a 1 diz: eu conozco tu trabalho. Eu conozco, o versículo, os próximos habla: eu conozco tu árduo trabalho por mi nombre. O Senhor conhece cada lágrima, cada sudor. Sudor? Sudor. Dor. É que eu hablo com a R muito forte. Então, sudor. Aí, perdona, tenho que volver a la predicação. Déjame beber água a ver se assim me vuelvo. Que agora só me queda na mente: sudor, sudor, sudor. Cada lágrima, cada esforço, cada trabalho, não é para tu pastor, não é para o hermano que está ao lado, é para o Senhor. A Bíblia diz: haga lo que haga, haga como se fuera para el Senhor e não para hombres. Porque o Senhor é fiel para recompensar. Quizás muitas das vezes não vamos receber muitíssimas graças de nosso líder, não vamos receber o reconhecimento que esperamos, pero creia que o Senhor conhece cada obra. E assim que a igreja for arrebatada, o primeiro evento da igreja será as bodas do Cordeiro. E ensina a palavra do Senhor que em las bodas del Cordeiro cada uno será recompensado por suas obras. E diz a Bíblia que nossas obras serão provadas em el fuego. Alguns se comparam com madeira, outros com ouro. Qual é o valor de las obras que nós apresentamos à casa del Senhor? Será que é hecho assim a la ligeira, de qualquer maneira? Ou realizamos a obra de Deus com cuidado, com amor, com zelo, porque o Senhor conhece tus obras. Amém? O texto habla de paciência. Diz: eu conozco tu paciência. Há uma pessoa aí que está a seu lado. Eu não sei se tu tem intimidade com esta pessoa ou não, pero diga a ella ou ella: paciência. Diga: paciência. Paciência. Ei, escute, tenham paciência comigo, ok? Eu vou me equivocar com vós outros. Às vezes vou ter atitudes que vão te alegrar. Às vezes vou dizer palavras que vão cair muito mal a seus ouvidos. Tenha paciência. O texto diz assim: porque esta igreja suportou o sofrimento com paciência. E você sabe que a paciência de uno molesta el que não tem paciência? Sabe? Há pessoas que se quedam impacientes por tu paciência. Quedam nervosos, não é verdade? Incluso, se você disser a uma pessoa: paciência. Se você disser: tranquilo, paciência. Paciência. Suporta. Recuerda a predicação do domingo passado? Qual, pastor? Lá de Roque Balboa. Al menos alguma coisa vai recordar, não? Recuerda? Resistência, suporta, paciência. É gente muito estressada, irmão. Às vezes a gente chega aqui domingo e diz: calma, respira. Está na igreja, na casa do Senhor, vale? Aqui não há nenhuma pistola na cara, tranquilo. Vale? Porque venimos de um mundo tão agitado, com tantas cobranças, não? Que nos põe tanta carga, que às vezes quando vamos desenvolver a obra de Deus, não hacemos com paciência. Paciência com tus hermanitos, paciência com os jovens, paciência com os niños, paciência com os maiores, não é? Porque os niños sempre caminham mais rápido que nós outros.
e sempre vão adelante de nós outros. Os maiores caminham mais despacio que nós outros. Sempre vão atrás com nós outros. Então, há que ter paciência com o que está adelante, mas há que ter paciência com o que está atrás. Porque um dia você já estuvo adelante e um dia você estará atrás. Então, paciência. Esta igreja, o versículo 2, eu não vou quedar lendo todo o versículo porque já leemos, mas o versículo 2 diz que esta igreja não suporta a injustiça, porque não suporta los malos. Bem-aventurado os que têm sede de justiça, porque eles verão a Deus. A igreja não suporta a injustiça, porque a igreja clama por justiça. Me chama a atenção que diz que esta igreja ha provado los que dizem ser apóstolos e não lo são. Esta igreja de Málaga necessita ser como a igreja de Éfeso, al menos em este ponto, ¿vale? Há buenos e malos, ¿no? E necessita ser como os bereanos, donde sus pastores são provados, começando por mim. Não é porque sou pastor que você tem que comer todo lo que eu hablo, todo lo que eu digo. Pruebe, a ver se há coerência bíblica, a ver se este que se diz pastor é pastor de verdade, se não só ha recebido um título. Alguns dizem ser apóstolos, pero não lo são. Então, pruebe, seja como os bereanos, às vezes pesado mesmo, pero solo assim vamos ter uma igreja bíblica. O versículo 3 habla uma vez mais acerca da paciência, acerca de suportar, pero há uma palavra aqui que diz que e não há desanimado. Esta igreja passou por tudo isto, pero não desanimou. Essa é uma clave importante para a vida cristiana. Não desanimar. Não desanimes. Escute, não desanimes. Eu sei que há muitíssimos motivos que nos intentam desanimar. Há outra tradução que diz, não desmais. Todas as vezes que eu leio esta palavra em la Bíblia, eu me recuerdo quando eu era niño e minha madre me pegava. Hoje ela está aqui, não? Você vê essa senhora muito tranquila, pero não foi toda a vida assim, não? E eu já falei a vosotros que eu desenvolvi uma estratégia, que era a estratégia del desmaio. Claro, então quando começava a pegar, e eu disse, ali se está quedando forte, não? Eu disse, se eu desmaio, para. Então se eu desmaia. Pero 2 varas mais não funcionava, tinha que despertar. Não? Então, e eu sei que alguns de nós outros, em la vida espiritual, nos portamos desta mesma maneira com Deus. Quando a coisa começa a quedar-se dura, nós outros desmaiamos. Não quero mais. Não quero ir à igreja. Já não hago mais a obra. Já não hago mais assim. E hacemos como um berrinte para Deus. Sabe? Pero não funcionava com minha madre. Tampouco funciona com o Senhor. Então, não desanime. Pastor, está duro. Era duro. Não desanimes. Não desanimes. Porque a vitória está para aqueles que são fiéis hasta a morte. Hasta o fim. Hasta o fim. Então, se aquele que chega hasta o fim, recebe a vitória. Mira o versículo 4. Pero tenho contra ti que has dejado el primer amor. Todos nós outros conhecemos esta parte. Incluso valoramos bastante esta parte. Quizás seja a parte negativa do texto. E nos olvidamos de um montão de elogios que há em el texto a la igreja de Éfeso. Há um montão. La paciência, el trabajo duro, que suportou los malos, que provou los que diziam ser apóstolos e não lo são. Pero aí quando vemos uma exortação a la igreja, dizemos, pero é uma verdade, hermanos, não devemos deixar las primeiras coisas. Lo que hacíamos en el principio de la conversión, vamos dejando, ¿sí o no? Eu me acuerdo quando eu empecé. Era tocha, como dizem os brasileiros, fuego. Pero aí vamos nos quedando tranquilos e vamos deixando as primeiras coisas. E corremos o risco de nos quedarmos creyentes tibios.
Entonces, esta mañana es una invitación a volver a las cosas que hacíamos en el principio de la conversión. Al volver al primer amor, ser enamorado por Cristo, apasionado por Cristo, donde no había días de lluvia, que a calor demasiado, lluvia demasiado, no importava. Nosotros queríamos estar en la presencia del Señor, en la casa del Señor. Hermanos. Eu sou de uma época que íamos para a igreja caminhando com cavalo, o que tinha. E eu vivia em el campo com meus abuelos, não? E aí tinha muitíssimo barro. Eu me acordo que íamos com um sapato para caminhar, que era uma bota. No Brasil hablamos botina. Eita, botina, conhece? Uma botina, uma bota. Barro. Chegávamos em la igreja, guardávamos a bota e aí poníamos um tênis e entrávamos em la igreja. Pero não deixávamos de ir a la igreja, ¿no? Incluso los hermanos intentavam poner en la puerta de la igreja uma coisa para usted passar el pie assim para quitar el barro. Quem se acorda disso? Denunciou la idade. Todos os que levantaram a mão denunciou la idade. La idade e el origen, ¿no? Limpia. Pero não funcionava. Era lluvia, era barro, pero los creyentes estavam allí. Martes, jueves, buscando al Senhor. Aí vamos deixando. Hoje hace muito calor em Málaga, não me vou. Não. Se você não vendrá por el calor em Málaga, então quédate como um osso. Entra hora em la toca e sale solo em setembro. ¿Vale? Porque não há outra, não? Não há para onde ir. Aqui há um pouquinho de aire que hace menos pior. Então, não deixe as primeiras obras. Não deixe as primeiras coisas. Pastor, quando eu estava em Brasil, eu hacía esto, eu hacía aquilo. Pero o que está sendo agora? Não? É momento de volver ao primeiro amor e volver às primeiras obras. Quantos estão vivos? Amém. Mira, o versículo 5 diz: recuerda de donde has caído. Isso é importante. Qual foi o momento em que tu deixou de ser lo que era? Como diz o pastor Alex, hello, não? Qual é o ponto que diz, aqui? Qual é o ponto de tua história? Ou o lugar que hizo com que você deixara de fazer estas coisas? Recuerda de onde has caído, arrepéntete e haz las primeiras obras, porque eu vendrei pronto. Mira o versículo 6. O versículo 6 diz que esses hermanos não hacían a obra de los Nicolaitas ou Nicolaitas, perdona a pronunciação, não? Quizás não esteja muito bem. Diz, e eu comecei uma vez mais a recordar de qual era a obra de los Nicolaitas, quais eram as práticas desta gente. E disse que esta gente participava de práticas paganas. Eles tinham adoração a ídolos. Eles permitiam condutas sexuais que iam em contra da palavra do Senhor. Eles mesclavam o cristianismo com o mundo. Então, a palavra do Senhor a la igreja de Éfeso, disse assim: pero tem isto que aborreces la obra de los Nicolaitas, las quales eu também aborrezco. Mira, há uma palavra aqui de alabo, de elogio a la igreja, porque la igreja estava soportando o mundo, soportando a influência del pecado. Déjame dizer uma coisa, a igreja está aqui para ser a diferença. Tu não eres, sabe o que dizia tu madre? Tu não eres todo mundo, não és, tu eres distinto. Sim, tu eres distinto. A igreja foi chamada para ser distinto. A igreja não se mescla com práticas mundanas, com práticas que não agradam ao Senhor Jesucristo. Ou nós somos a igreja de Cristo, ou nós nos mesclamos com todo o que há em desacordo com a palavra do Senhor e deixamos de ser a igreja de Cristo. A igreja de Cristo marca a diferença. Quantas vezes meus filhos perguntaram: papi, por que eu não posso ir a determinado lugar? Por que eu não posso chegar em casa a determinada hora? Porque tu eres distinto. Pero outros hacen. Me dá igual.
pero tú eres distinto. Tú eres hijo de Dios, sal para este mundo, luz para este mundo, e necessita rechazar las obras de aqueles que estão em desacordo com a palavra de Deus. O versículo de número 7 diz que el que tem ouvidos, oiga, porque algunos têm ouvidos, hermanos, pero não hace caso a la palavra de Deus. Às vezes isto frustra o pastor, o predicador, o ensinador, que parece que está ensinando para as paredes. Porque predica, e depois a pessoa hace justo todo ao contrário. E tu diz, quizás mi espanhol não esteja muito bem. Por isso, às vezes, pongo Carlos, Rebeca, Josendre, a ver se é um tema do idioma, não? Pero eu sei que não é. Não? Então, não é só ouvir a palavra do Senhor, é fazer caso à palavra do Senhor. É obedecer a palavra do Senhor. Porque há coisas que não é falta de ensinar, é falta de obedecer. Então, quanto tem ouvidos aqui? Graças a Deus. Então, oiga, haga caso à palavra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, uma vez mais, está falando com a igreja. E há uma promessa para todos nós outros. Diz que al que vencer, le darei de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una promesa de salvación, hay una promesa de recompensa al que vence.